bom dia, boa tarde, boa noite, a depender que você, concurseiro, do horário que você, concurseiro, verá esse vídeo. Vamos para mais uma aula de atualidades, dessa vez das notícias que foram destaque sobre política, economia, ciência e tecnologia e internacional da segunda, dia 3 de novembro, até o domingo, dia 9 de novembro, e sempre buscando fazer relação com as notícias e com destaques das semanas anteriores que nós falamos, porque eu destaquei na semana passada que alguns fatos ocorridos naquela semana iriam perdurar, marcando a conjuntura pelas próximas semanas e talvez meses, e a gente vai ver que isso realmente aconteceu. Inclusive inicio com uma reportagem do dia 6 de novembro, em que o secretário de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Daniel Ferreira, subsecretário, esteve no Senado participando da CPMI, que está investigando o crime organizado, e foi pedido que ele analisasse a operação que foi destaque na semana passada, relembrando a operação nos complexos do Alemão e da Penha, feito exclusivamente pelo governo do Rio de Janeiro, então não teve auxílio e interação da Polícia Federal, como outras operações, ou das Forças Armadas, né? Ou seja, Exército, Aeronáutica, Marinha, como já aconteceu em outros momentos. E ele disse que a operação teve efeito mínimo contra o Comando Vermelho. Aparentemente é uma contradição, né? E a gente tem que debater essa contradição. Como assim um efeito mínimo? Se a ideia da operação era justamente enfraquecer o poder do Comando Vermelho. Então, o que ele quis dizer com isso? Então, para o secretário, o tanto de drogas que foi apreendido, o tanto de fuzis que foi apreendido e o número e a qualificação dentro da organização criminosa das pessoas que foram assassinadas não abala a estrutura do Comando Vermelho, porque ele rapidamente conseguiria se recuperar em torno disso. Lembram que eu destaquei para vocês que foi uma operação com o objetivo de prender criminosos do Comando Vermelho, sendo o principal deles o Doca, e que o Doca não foi preso, e a polícia naquele momento avaliou que não conseguiria se manter no complexo do Alemão e da Penha? Então é nessa linha que o secretário falou, né? Então, quando ele é colocado com essas informações, ele concorda. Por outro lado, é importante dizer que para ele foi uma operação com sucesso, né? Então ele não estava criticando a operação que ele ajudou a fazer, né? Ele estava dizendo que essa operação ela teve um caráter mais simbólico, né? Como assim simbólico, professor? Ele estava dizendo o seguinte: durante muito tempo, ainda mais depois do debate com a ADF, a Ação Direta de Inconstitucionalidade das Favelas, né, em que o STF colocou uma série de regras para que ocorressem essas operações, o Rio de Janeiro não estava fazendo grandes operações contra o crime organizado. E, consequentemente, o Comando Vermelho foi se fortalecendo a ponto de passar a ideia para outros grupos, outras facções criminosas de outros lugares fora do Rio de Janeiro, ou até mesmo de membros do Comando Vermelho que atuavam em outros estados e que estavam mais visados pela polícia, etc., ou que tivesse que, como podemos dizer, participar de um laboratório, de uma escola do crime, literalmente, pudessem ir até o complexo do Alemão e da Penha, que ali eles estariam seguros. Tanto que uma parte razoável dos mandatos de prisão que foram expedidos eram de pessoas de fora do Rio de Janeiro, e também parte das pessoas que foram presas ou foram assassinadas nessa operação também eram de fora do Rio de Janeiro. Então já eram pessoas que estavam juradas de morte por outra organização rival em outros estados, ou que tinham algum mandato de prisão em outros estados. Elas foram até o Rio de Janeiro para ficar ali no complexo e estarem livres do poder do Estado, né? Então isso demonstrava o poder de domínio do território que o Comando Vermelho estava demonstrando, e isso era muito importante para a fama do Comando Vermelho perante outras facções criminosas do Brasil inteiro. Então o subsecretário argumenta que a operação foi simbólica nesse sentido, porque eles demonstraram para o Comando Vermelho que poderiam adentrar ali naquele núcleo, hoje
um dos principais núcleos do Comando Vermelho, que inclusive abrigava aí o DOCA, que é o número 1 fora da cadeia do Comando Vermelho. Então, né, se ele estava naquele lugar, as informações são de que ele estava e ele fugiu horas antes da operação, demonstra a importância do complexo do Alemão e da Penha para essa organização criminosa. Então era muito importante, na visão do subsecretário, agir contra isso. Ao mesmo tempo, ele foi muito criticado, né, por senadores, etc., de que foi uma operação que, primeiro, não atuou junto com outras esferas do governo, né? Então a gente vê aí que ele concordou com isso e diz que tem que ter mais ligação entre o governo estadual e o governo federal, né? E aí a gente volta ao embate político que essa operação tem entre oposição e governo, né? Ela tem debatido e tem sido, de um lado, pelo governo, tentativa de se cacifar, dizendo que fez operações melhores de inteligência, como a Carbono Oculto, com a Polícia Federal, e que deveria ter essa atuação para poder fazer uma operação menos violenta do ponto de vista de impacto de vidas, né, principalmente de vidas de policiais, como uma operação que impactasse mais nas estruturas, na capilaridade desse crime, envolvendo sequestro de bens, envolvendo fechamento de empresas laranjas, etc., né? Então esse é o grande trunfo do governo para criticar a operação do Rio de Janeiro, e o secretário teve que concordar dizendo que é necessário uma melhor atuação, e esse é o ponto do debate da conjuntura agora, né? Eu já tinha comentado na aula passada que a operação fez a gente debater a segurança pública do Brasil e quais são as legislações, as leis que estão regindo este processo. Debati que naquele momento, né, a gente falou de duas leis, vamos relembrar. A lei antiterrorismo, que parte da oposição defende alterar essa lei antiterrorismo para incluir facções criminosas, e isso vem se debatendo constantemente, né? Essa semana já teve notícias sobre isso, mas na próxima aula a gente debate sobre essas notícias dos possíveis impactos econômicos que isso teria. E o governo sancionou um projeto aumentando a pena na lei contra facções criminosas, né? Então tem todo esse debate se a gente tem uma legislação capaz de dar conta dessa nova conjuntura do crime organizado, e a partir daí tem todos os debates que envolvem, por exemplo, a possibilidade de ter uma lei que proteja políticos de serem julgados no STF, que outros países fizeram isso, e a gente viu que o crime organizado começou a, de fato, adentrar mais ainda, elegendo seus candidatos para ter essa possibilidade de não serem julgados em última instância, ou só serem julgados com a autorização do legislativo. Então já teve esse projeto de lei. A gente tem a questão de poder alterar a lei antiterrorismo, incluindo facções criminosas como terroristas. E a gente tem agora também, como eu já tinha comentado semana passada, o debate sobre um novo PL apresentado pelo ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Derrite, que voltou a assumir a sua função de deputado federal, que também, em última instância, disse como é que a gente combate essas facções criminosas, né? Então, com toda certeza, essa semana esse debate continuará e a gente tem que acompanhar, né? Porque, como eu falei para vocês, ele tem camadas. Não é só a questão local do Rio de Janeiro. Essa operação, ela desnudou o aumento do poder do crime organizado no Brasil, como eu falei semana passada, e como o Estado tem sido incapaz de conseguir neutralizar as várias ramificações, as várias cabeças, como se fosse uma hidra aí, né? Que o crime organizado tem feito no Brasil. Então é muito importante você, concurseiro, continuar acompanhando e tendo essa capacidade de conectar temas que acabam sendo originados neste fato que aconteceu há 2 semanas e vem polarizando o debate público no Brasil, ok? Então a gente avança para um outro fato também dessa semana. Prefeito de Sorocaba é afastado Prefeito de Sorocaba é afastado por suspeita de corrupção na saúde. Uma outra notícia do dia 6, né? O nome do prefeito é Rodrigo Manga, ele é do PSD,
né? E com toda certeza você já ouviu algum vídeo, seja na própria rede social do prefeito, seja viralizando em algum outro momento, né? Conhecido também como prefeito TikToker, né? Um liberal, um apoiador do ex-presidente Bolsonaro, ou seja, do ponto de vista da política nacional, se alinha à oposição de direita do Brasil e que vinha se cacifando para ser um candidato, quem sabe, ao governo do estado de São Paulo, né? Principalmente se o Tarcísio fosse o escolhido para representar a direita no embate contra o Lula, possivelmente ano que vem, né? Então ele já vindo esse espaço, né? E tem uma frase que eu gosto muito, é que não existe vácuo na política. Então o Rodrigo Manga, já vendo esse vácuo de um nome para disputar o governo do estado, vinha se cacifando pensando que ele poderia ocupar esse espaço e sofreu um duro golpe nessa tentativa com o seu afastamento do cargo de prefeito. Aí por que ele foi afastado? É o seguinte, né? Tem atualmente no serviço público as chamadas OSs ou OCIPs, que são organizações do terceiro setor. O que significa dizer isso? Não são empresas privadas, elas não têm como objetivo o lucro, mas elas funcionam como se fossem organizações sem fins lucrativos para oferecer serviços, né? E aí o Estado, para não, na visão de quem defende esse tipo de contrato, não entrar na burocracia de ter que contratar servidores públicos, de ter que gerir esses servidores, de ter que lidar com a possibilidade do crescimento salarial dessa folha de servidores, ele acaba contratando essas OSs e OCIPs para atuarem em diversas áreas do serviço público, mas principalmente na saúde, porque a saúde junto com a educação são as duas áreas em que os entes federativos, ou seja, prefeituras, estados e governo federal, têm uma obrigação de gastar uma parte substancial do seu orçamento. Então, consequentemente, são sempre as duas pastas com maiores orçamentos. Na educação, há menos OSs e OCIPs gerando o serviço, principalmente a atividade fim, né? Ou seja, ali a contratação de professores, mas na saúde é muito comum que pronto-socorros, unidades de pronto atendimento, hospitais, eles sejam quase que exclusivamente geridos por essas OSs e essas OCIPs, que é uma maneira para os críticos terceirizarem o serviço público, para os defensores agilizar, dar mais eficiência no oferecimento desse serviço tão substancial para o cidadão, né? Então, é muito comum, infelizmente, nos últimos anos, a gente ver esquemas de corrupção envolvendo essas OSs, né? Porque, embora elas não tenham o objetivo de lucro, elas não podem apresentar lucro, elas podem aí manipular a prestação de contas que elas fazem e, consequentemente, desviar parte dos recursos pagos pelo Estado, que deveriam ser usados única e exclusivamente na gestão daquele serviço específico, que é o objetivo do contrato, para corromper agentes públicos, né? Então, se você der um Google aí, por exemplo, corrupção OAS, você vai ver muitos e muitos e muitos casos. E no caso deste caso aqui da ACEN, é uma organização OS, né, uma organização social, que atua no Brasil inteiro, inclusive até aqui mesmo na Baixada Santista. A ACEN tem contratos com diversas prefeituras. A Polícia Federal, né, aí tem a importância de um órgão nacional, né, começou a conectar pontos do Brasil inteiro, vendo que essa ACEN, ela estava atuando antes mesmo da eleição. Então ela chegava com o dinheiro desviado desses contratos e corrompia agentes públicos. Chegava em 2, 3 vereadores que ela imaginava que tivesse mais poder ali na Câmara de Vereadores e dizia que ia financiar a sua eleição com caixa 2, né? Porque não poderia ser dinheiro de caixa 1, né? Essas empresas não poderiam, essas OS não podem doar para eleições, mas ela já ajudava a financiar essa eleição para aquela pessoa ser eleita. A mesma coisa com prefeitos, com a promessa de que as licitações, de acordo com a legislação brasileira, o governante ele não pode escolher, ele não chega e fala: ó, ACEN, eu quero que você venha até aqui. Ele tem que fazer um processo licitatório ou então justificar um contrato sem licitação por algum motivo emergencial,
né? Então, era nessas duas brechas que eles faziam. De um lado, manipular o processo licitatório, né? E muitas vezes a gente vê que até de uma maneira violenta, né? Impedindo que outras organizações sociais apresentem suas propostas, ou muitas vezes o Estado avalia que a empresa anterior não oferecia um bom serviço, cancela esse contrato e aí ele tem que fazer um contrato emergencial sem licitação, que foi o caso da Asene no município de Sorocaba. Ela ganhou alguns contratos sem licitação, né? Ou seja, ela foi escolhida por ser um serviço emergencial e que ela se mostrava capaz de atender aquele serviço de maneira emergencial, e a PF averigou que parte desse dinheiro era desviado para o primeiro escalão da prefeitura de Sorocaba e para o próprio Rodrigo Manga em pessoa. E como que isso fazia? Né? Seja com dinheiro vivo, seja através da boa e velha lavagem de dinheiro. E como é que normalmente ocorre a lavagem de dinheiro? Você cria uma empresa fantasma. Neste caso, a esposa do Rodrigo Manga criou essa empresa fantasma de marketing digital. E essa empresa fantasma, então, ela começa a receber contratos de outras empresas para executar um serviço que na prática ela não executa. No caso da empresa de marketing digital, ela começou a oferecer serviços para uma igreja evangélica que era da própria família da esposa do Rodrigo Manga e para um estacionamento de um amigo dele. E nos dois casos a PF apurou de que esse serviço não foi oferecido. Então aí vem a lavagem de dinheiro, né? O dinheiro desviado da saúde chega nas mãos dessas pessoas que são os donos de um lado de uma empresa privada, né, que é um estacionamento, do outro de uma outra associação sem fins lucrativos, que é a igreja. Consequentemente, a igreja pega esse dinheiro e repassa para essa empresa fantasma que não executou o serviço, mas esse dinheiro vira lícito, porque você está, né, em tese, fazendo um serviço legal no Brasil. Então, é isso que chama lavagem de dinheiro, né? Um dinheiro advindo da corrupção que você transforma em dinheiro lícito. Então, a PF conseguiu preencher provas para convencer o juiz de que isso de fato aconteceu e o prefeito foi afastado preventivamente do cargo. Nas suas redes sociais ele alegou perseguição política, porque como eu falei, né, ele se coloca hoje como um futuro candidato ou à presidência ou ao governo do estado, então ele está argumentando que é perseguição política por isso. Do outro, a Polícia Federal preencheu elementos para solicitar lá atrás o bloqueio de bens do prefeito. Ele já tinha tido bens bloqueados e agora que ele seja afastado preventivamente do cargo para que ele não atrapalhe as investigações, né? E consequentemente, caso a denúncia avance e ele venha a ser condenado, é um crime de ficha limpa, o que o tornaria inelegível por no mínimo 8 anos, dificultando aí os planos políticos do Rodrigo Manga, o prefeito TikTok. Avançamos. Outro fato que a gente tinha comentado na semana passada, né? Na semana passada nós comentamos que a defesa do ex-presidente Bolsonaro tinha apresentado os chamados embargos de declaração. Então eram dúvidas da sentença, do acórdão de condenação, que poderiam levar até a mudança da pena, embora seria muito difícil que isso ocorresse, né? Nenhum analista, nenhum advogado, nenhum juiz, nenhuma pessoa que acompanha este processo imaginava que esse embargo de declaração teria sucesso, né? Mas a defesa apresentou e eu já tinha dito para vocês que até sexta-feira da semana passada deveria sair o julgamento e saiu no dia 7, que foi justamente a sexta-feira, né? O último dia para os juízes apresentarem o seu julgamento sobre esse recurso, sobre esse embargo de declaração. E todos os 4 juízes da primeira turma votaram contra os recursos de embargo de declaração. Então foi 4-0. Lembrando que o STF ele é dividido em 2 turmas. Cada turma tem 5 ministros do STF e o presidente do STF não fica em nenhuma das turmas, né? O Bolsonaro ele foi julgado na primeira turma e ele foi condenado por 4 votos a 1.
E agora aconteceu 4-0. Então quem não votou? Quem não votou foi o ministro Luiz Fux, que pediu para ser transferido para a segunda turma e foi aceito. Então até que o presidente Lula indique um novo ministro, até que esse ministro seja chancelado pelo Senado, porque o Senado tem que concordar com a indicação do ministro do STF, a primeira turma terá um juiz a menos. Mas os 4 juízes votaram, não concordaram, como era de se esperar, porque os 4 condenaram, né, o Bolsonaro, então era pouco provável que eles retrocedessem em algum aspecto da sua condenação. Então ele foi condenado por 4-0 e, consequentemente, ele, não só ele, né, mas toda a alta cúpula do ex-governo que participou deste processo, que foi o general Walter Braga Neto, o general Augusto Heleno, o general Paulo Sérgio Nogueira, o deputado federal Alexandre Ramagem e o comandante da Polícia Federal no momento, né, dos fatos, o Anderson Torres, foram condenados por tentativa de abolição do Estado de Direito e tentativa de golpe de Estado, né? E agora o processo ele já pode ser declarado como trânsito em julgado, né? Agora que os recursos já foram feitos, o relator do caso, que é o Alexandre de Moraes, ele pode publicar a sentença, declarar que já tem o trânsito em julgado e todos os condenados poderão ser presos assim que isso ocorrer, né? Não há mais possibilidade de recursos. Ainda para alguns juízes, eles podem tentar um outro recurso que não vai ser nem aceito, possivelmente, que seriam os embargos infringentes, porque para muitos só caberia esse recurso, embargos infringentes, se fosse uma votação em que houvesse pelo menos 2 votos contra a tese do relator, ou seja, a favor da absolvição. Mas a defesa vai alegar que os 2 votos, né, o regimento do STF não fala se esses 2 votos são para o pleno ou para as turmas. Então eles vão alegar, no pleno, que são os 11 ministros que votam, com 2 votos já poderia ter embargos infringentes. Se as turmas do STF são divididas em 2, então temos 5 aqui e 5 aqui, eu posso julgar razoável, então, que não são necessários 2 votos, mas apenas 1, para que eu possa apresentar os embargos infringentes. Mas, mais uma vez, quem acompanha o STF, quem escreve sobre isso, quem analisa a jurisprudência do STF sobre casos que estão omissos no regimento da turma, entende que não ocorrerá isso, que essa é uma tese jurídica da defesa só para protelar o trânsito em julgado e que o Alexandre de Moraes nem vai aceitar esses embargos infringentes e em algum momento da semana que vem ou no máximo da próxima publicará o acórdão final com a condenação e fará a ordem de prisão do Bolsonaro. E esse tema vai continuar nas próximas aulas, com certeza, porque aí a gente vai debater se o Bolsonaro vai ser preso na Papuda, como hoje se indica que vai ser, um presídio do Distrito Federal, ou se vai ficar em prisão domiciliar, dada a sua idade e a sua saúde frágil. Não há dúvida alguma que a defesa vai ir nessa linha e nós estaremos debatendo sobre isso nas próximas aulas. Agora mais uma notícia aí, que ficaria ali entre a política, a sociedade e a ciência, mas deixei aqui na política, né? Que foi o tornado no Paraná, que aconteceu, né? Notícia do dia 8. O tornado, então, ele aconteceu entre o dia 7 para o dia 8, né? Você aqui na Baixada possivelmente recebeu na noite de sexta-feira avisos da Defesa Civil de que ventos muito fortes chegariam na região, né? Possivelmente você que está nos escutando deve ter recebido este aviso. Então, é o mesmo fenômeno meteorológico, né? Que era essa possibilidade de ventos fortes e que no sul do país formaram ciclones, e esses ciclones evoluíram para tornados, né? Consequentemente, foi ganhando força, né? Foi ganhando tamanho e velocidade nos ventos, né? Um fenômeno que nessa gravidade não tinha dentro do histórico, né? Desde quando a possibilidade de mensurar a velocidade do vento pelos instrumentos
vistos os órgãos responsáveis por isso, não se tinha um tornado tão forte assim, né? Ele destruiu algumas cidades ali do Paraná, mais próximo do Rio Iguaçu, né? Tanto que o nome da cidade que sofreu muito com isso foi uma cidade Rio do Iguaçu, né? Rio Grande do Iguaçu. É uma cidade até pequena, mas que só nessa cidade 6 pessoas morreram, 773 ficaram feridas e 80% das estruturas da cidade ficaram com danos moderados a graves, né? E a gente tem até hoje milhares de moradores da cidade sem ter onde ficar, né? Então os ventos eles chegaram a cerca de 250 km por hora. Tá tendo algumas investigações para ver se eles não foram um pouco mais fortes, mas se a conclusão final for de que foram ventos de até 250 km por hora, esse tornado ficou na categoria F3, de uma categoria que vai até 5. Se for um pouco maior do que 250, o tornado terá chegado na categoria 4, né? Coisa que a gente não está acostumado a ver no Brasil, né? A gente não estava tão acostumado a ver esses eventos extremos que a gente está chamando assim, né? Chuvas fortíssimas, alagamentos gigantescos, vendavais, tornados, como a gente está acontecendo, né? Consequentemente, isso se liga ao debate que o mundo inteiro está fazendo, porque o Brasil está sediando a COP30, que trata justamente das mudanças climáticas, e há um consenso na ciência de que um dos efeitos das mudanças climáticas são esses eventos extremos, né? Então, o que seria um evento extremo? De repente, você vê uma chuva que não se via há muito tempo num deserto, ou você vê algum lugar como os polos, né, que são os lugares mais frios do mundo, terem seu aumento de temperatura e há um degelo. Como você vê, como a gente vai discutir, é uma desertificação na Amazônia. É o bioma mais úmido do Brasil, é o bioma da floresta amazônica, e está tendo uma diminuição de chuvas neste bioma. Então são eventos extremos, eventos que fogem muito do que é esperado e do que aconteceu historicamente para aquele lugar, para aquela zona, para aquele bioma, né? Então é isso que aconteceu no Paraná. A gente tinha vindo de semanas de ventos e chuvas e chegamos a este evento extremo, que inclusive chegou ao debate, né, que a gente viu, da diferença entre furacão, tornado e ciclone. Então a diferença principal é o tamanho, o diâmetro deste processo, né? Quanto maior o diâmetro, mais destrutivo ele é, obviamente, né? Porque tem mais força contida ali, força mecânica naqueles ventos, consequentemente uma capacidade maior de destruição, né? E os furacões eles têm algumas centenas de quilômetros aqui de extensão, enquanto os tornados têm algumas dezenas de quilômetros e os ciclones poucos quilômetros de diâmetro aí para fazer esse estrago. E a gente estava vendo um furacão que talvez esteja na categoria 4, né? Ou seja, bem próximo dos primeiros furacões. Categoria 5 subiu, deixa de ser tornado e se torna furacão. Coisa que, né, a gente nunca imaginaria que o Brasil chegaria a uma situação dessa, mas as mudanças climáticas e os eventos extremos têm cada vez mais propiciado esses eventos catastróficos e que causam muitas mortes, né? A gente viu a chuva no Rio Grande do Sul no começo do ano, agora o tornado, vimos ventos muito fortes aqui na Baixada Santista, né? Teve algumas cidades aqui de São Paulo que chegaram a ventos de mais de 100 km por hora. Possivelmente você aqui da Baixada Santista viu um vídeo em que uma mulher estava se segurando numa árvore em Peruíbe, dada a força dos ventos. Com toda certeza a gente está aí sentindo os efeitos das mudanças climáticas, que basicamente é a interferência do homem, né? E ou seja, não são os ciclos naturais do planeta de ficar mais frio, ficar mais quente, diminuir o nível do mar, aumentar o nível do mar, como acontece entre as eras do planeta, né? Mas eras são fenômenos que duram milhares de anos, ou seja,
uma mudança muito lenta, né? E não é o caso que a gente vê agora, desde que o homem começou a emitir gases poluentes, gases que destroem a camada de ozônio, e que tem essa possibilidade de aumentar a temperatura. No início da Revolução Industrial, por volta de 1750, a gente então diz que são mudanças num curto intervalo de tempo, consequentemente são mudanças provocadas pela ação humana, são mudanças antropofórmicas. Avançando, a gente vai agora para a economia, né? O Senado aprovou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Há algumas semanas, esse projeto já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, agora ele foi aprovado no Senado, aprovado nas duas casas. Ele vai para a sanção, ou seja, validação ou não do projeto de lei pelo presidente Lula, mas é uma proposta do presidente Lula, né? Desde a campanha, o presidente Lula baseou sua proposta na possibilidade de aumentar a renda dos mais pobres, que são a base principal de apoio do presidente Lula, né? Para quem ganha até 3 salários mínimos, 70% aí, em média, votou no Lula na última eleição, então sua principal base eleitoral. Então ele tinha essa proposta de aumentar a isenção do imposto de renda até R$5.000 e está cumprindo essa sua principal proposta de campanha, com a possibilidade ainda de colher os frutos disso, né? Desde o primeiro ano, ele foi aumentando a quantidade de isenção, né, para chegar pelo menos em 2 salários mínimos, e agora está chegando a um pouco mais de 3,5 salários mínimos, né? Dá menos, dá uns 2,5, 2,6 salários mínimos, que é a isenção de R$5.000, e que pode chegar até um pouco mais, né? Até quem ganha até R$7.350 de maneira bruta vai ter uma diminuição no quanto paga de imposto de renda. Lembrando que houve bastante resistência do Congresso Nacional de aprovar essa isenção, porque desde o início, dado o arcabouço fiscal, então vamos relembrar, o que é o arcabouço fiscal? Metas de segurança fiscal do Brasil. Então o Brasil ele não pode aumentar os seus gastos se na contrapartida não tiver receitas que acompanhem o aumento desses gastos para evitar o déficit fiscal. O que seria o déficit fiscal? O governo arrecada na casa dos bilhões de reais, né? O governo federal arrecada algumas centenas de bilhões de reais, mas ele não poderia gastar mais do que o que ele arrecada e aumentar a dívida pública. Porque quando o governo faz isso, né, ele tem que emitir moeda, ele tem que emitir títulos da dívida pública para entregar esses títulos da dívida pública, ou na emissão de moeda aumentar o valor circundante de dinheiro, né, de moeda na sociedade para cobrir esses déficits. Então o arcabouço fiscal é justamente metas nítidas do quanto o governo pode aumentar seus gastos. Então ele nunca pode aumentar mais do que o crescimento de arrecadação, e mesmo que num dado momento a economia cresça bastante, ele não pode gastar tudo do que o crescimento da economia permitiria. Ainda travas deste questão, porque, né, o objetivo do arcabouço fiscal é o contrário de déficit, é o superávit fiscal, ou seja, o governo vai arrecadar mais do que gasta, e aí, consequentemente, ele pega esse dinheiro que ele arrecadou a mais e paga parte da dívida pública. Tem muito debate se isso é eficaz ou não para um governo. A gente não vai entrar nesse debate aqui, mas é importante ver que há um debate sobre isso. A imensa maioria dos economistas defendem o arcabouço fiscal, e alguns economistas mais progressistas, mais de esquerda, são contrários, porque entendem que o Estado ele tem uma capacidade de resistir a déficits, até porque os déficits, quando são na sua própria moeda, você controla essa moeda, né? Então você tem capacidade de emitir moeda, emitir títulos da dívida para sustentar esses déficits e fazer com que esses déficits gerem crescimento econômico, mas esse não é o foco. O foco aqui o governo ele tinha que apresentar um projeto que, eu vou deixar de arrecadar 18 bilhões. Então eu tenho que dizer onde eu vou arrecadar esses mesmos 18 bilhões para ser neutro
do ponto de vista de aumento de gastos do governo, né? Então o governo ele apresentou isso taxando os mais ricos. Quem ganha mais de 600 mil reais por ano, algo em torno de 50 mil reais por mês, teria um pequeno aumento do imposto, porque normalmente essas pessoas elas não estão trabalhando, né, não são funcionários públicos, não são pessoas de CLT, né? Então elas não vão ter ali os 26,5%, que seria a última alíquota de imposto de renda, descontado do seu salário. Parte do rendimento dessas pessoas vem de outros tipos de coisa, como aplicações financeiras, como dinheiro guardado no exterior e etc., que pagam muito menos impostos, ou algum deles nem pagava impostos. Então o governo subiu a alíquota em cima dessa parte do rendimento de uma pequena parte dos brasileiros, estima-se aí que é menos de 0,5% das pessoas do Brasil, mas como elas movimentam muito dinheiro, né? Esses menos de 1% da população brasileira que vai conseguir pagar o mesmo do que outros milhões de pessoas, algo em torno de 10 milhões de pessoas, deixarão de pagar de imposto de renda. E, consequentemente, né, normalmente essas pessoas mais ricas, quando elas não pagam imposto, elas vão aumentando o seu patrimônio, né? Uma pessoa rica deixou de pagar 100 mil reais de imposto e pagou 90 mil. Tem 10 mil reais aí sobrando, né? Nem tudo isso vai diretamente para o consumo dessa pessoa. Como ela já tem muito dinheiro, muito possivelmente parte desse dinheiro seria guardado para subir o seu patrimônio. Consequentemente, não viraria gasto na sociedade. É diferente de quem está na base da salarial do Brasil, né? E, consequentemente, vai utilizar esse dinheiro que não vai pagar de imposto de renda na economia. Então, muitos economistas entendem que para o ano que vem há mais de 18 bilhões de reais para serem gastos, né? Então, você foi isento. A gente calcula ali que quem está recebendo 5 mil reais, já parte desse rendimento ia para a última tabela do imposto de renda, que é 27,5, tá? Perdão, eu falei 26,5 quase agora, mas é 27,5. Então, ela pagaria aí R$400 por mês de imposto de renda. Não vai pagar nada. Então ela tem todo mês R$400 para ir no barbeiro, ir no mercado, guardar 2, 3, 4 meses disso e comprar algum eletrodoméstico, né? Então a economia vai ganhar um pouquinho mais de fôlego ano que vem, o que para um ano eleitoral é fundamental, né? Para qualquer presidente, é óbvio que o governo Lula quer colher os frutos disso, tá? Avançando o segundo dado de economia. Na semana passada eu debati aspectos positivos do governo, que é diminuição do desemprego, queda da inflação e crescimento acima do esperado do Produto Interno Bruto, né, do PIB do Brasil. E eu falei que eram dados inequívocos positivos para o governo, né? No debate entre situação e oposição, a oposição vai poder querer dar mais destaque para outros fatos, como a segurança pública, que a gente já debateu, mas eram fatos positivos. A economia ia bem, a bolsa batendo recordes, né, de pontuação, o dólar caindo, etc. Mas mesmo nesse cenário positivo, o Banco Central decidiu manter pelo terceiro mês seguido a taxa de juros em 15%, o que é uma taxa de juros muito alta. É a maior taxa de juros desde 2006, né? Então, desde a primeira crise econômica ali, né, que estava acontecendo em 2006 ali, no finalzinho do primeiro mandato do Lula, segundo mandato, que ele chegou até a chamar de marolinha, né? A Selic não era tão alta assim. A trajetória de aumento da Selic, ela vem desde mais ou menos meados do ano passado. O governo Lula assume, pós-pandemia, o consumo está muito retraído, né? As pessoas dentro de casa consomem bem menos. Quando elas começam a trabalhar, voltar para o presencial, há um aquecimento do consumo. Esse aumento da demanda gerou uma pressão inflacionária. A inflação chegou a ficar um pouco alta, principalmente no segundo semestre do ano passado, né?
Com certeza vocês se lembram dos debates de quanto chegou o quilo do arroz, da carne, etc. E aí naquele momento o Banco Central decidiu subir os juros. Naquele momento ainda, o presidente do Banco Central, da Autoridade Econômica do Brasil, era o Campos Neto, que era um presidente indicado pelo Bolsonaro, né? A autonomia do Banco Central, ela começou a estabelecer isso. Então, o mandato do presidente do Banco Central não bate com o fim do mandato do presidente. Então, um novo presidente, se for da oposição, ele vai ter que conviver ali pelo menos com 2 anos com o presidente do Banco Central que não foi escolhido por ele. A mesma coisa vai acontecer se o Lula perder a eleição ano que vem. O atual presidente do Banco Central, que é o Galípolo, ele vai ser presidente no começo do próximo mandato presidencial, seja o Lula presidente, não seja o Lula. É o que defende a atual legislação brasileira com o que é chamado de autonomia do Banco Central. Então, naquele momento era o Campos Neto. O Lula criticava muito esses juros altos, ele dizia que estava pressionando a economia e era uma forma do governo Bolsonaro boicotá-lo. Já não é mais o Campos Neto, já é um indicado pelo Lula e mesmo assim o Banco Central continua com essa política e o Banco Central então ele entende, ele defende que a economia está muito instável, Então não sabe se a inflação vai cair a ponto de ser uma deflação que significa uma queda muito grande na procura, Então as pessoas começam a querer guardar dinheiro, começam a ficar com medo de gastar o seu dinheiro a ponto de ter uma deflação. Então uma deflação perigosa, Porque ela não representa ganhos de eficiência, aumento de produção para se equilibrar com o consumo. Ela representa uma queda abrupta no consumo e não é legal. Como também pode ser que haja um aumento da inflação além da meta, Então o que o Banco Central está dizendo? A inflação está caindo, inclusive na semana que vem a gente vai debater que a inflação de outubro foi uma das menores para o mês em décadas, mas ainda está muito longe da meta de 3%. Está se aproximando de 4,5% ao ano, que é aceitável, Então a meta é 3%, 1,5% para baixo e 1,5% para cima, está dentro da meta. Então a meta é meio flexível, Mas para o Banco Central ela tem que se aproximar ainda mais de 3%. Além disso, o cenário internacional continua de muita incerteza. O Brasil está negociando com os Estados Unidos, por exemplo, o fim das tarifas, mas na prática as tarifas continuam. A gente tem aí a instabilidade, inclusive agora muito próximo do Brasil, na Venezuela, com a possibilidade de ter ali uma invasão norte-americana num país sul-americano, a invasão dos Estados Unidos num país sul-americano, coisa que não acontece há muito tempo, Então seria um fato novo. A guerra na Rússia da Ucrânia continua, temos a guerra no Sudão também, um país africano que é menos falado, mas continua. O acordo de paz ainda não decolou a ponto de afirmar que pelo menos nos próximos meses, anos, não terá um novo confronto na faixa de Gaza. Então o governo argumenta que esse cenário de incerteza internacional não permite diminuir os juros. Tanto que na ata do Copom, que é o conjunto de pessoas que pertencem ali ao Banco Central e decidem essa taxa de juros, não há nenhum indicativo que na próxima reunião de dezembro vai ter uma queda na taxa de juros, E aí, consequentemente, para muitos, uma taxa de juros tão alta assim é muito ruim, porque ela incentiva que as pessoas mantenham o seu dinheiro investido, porque dá muito mais resultado do que buscar o lucro na indústria, no serviço, Então é muito melhor você estar comprando uma ação, você estar investindo em Bitcoin, você estar investindo no mercado, num dinheiro, numa atividade que ela não é física, não está movimentando empregos nem nada, do que você investir esse dinheiro em atividades físicas ali numa indústria, num serviço, etc., que para a economia ela gira muito mais se for investido desta forma, mas com juros altos que baliza o quanto de rendimento que tem em diversos lugares, você acaba não compensando esse investimento, Inclusive muitos economistas trabalham com a ideia de juros real. O que seria o juros real? Os juros acima da inflação. Então se a gente tem um juros de 15% no Brasil e uma inflação de 4,5%, significa que hoje o Brasil tem um juros real de 11,5%,
que é um dos maiores do mundo, né? Então esse juros real é a margem de lucro, por exemplo, para um banco emprestar dinheiro. Então por que o banco, que hoje em dia, né, qualquer instituição financeira, ela tem um pool de investimentos, ela vai pegar e vai investir esse dinheiro nas ações de uma empresa que ela tem, essa empresa vai aumentar sua participação no mercado, vai contratar, vai fazer alguma coisa. Melhor emprestar esse dinheiro, melhor comprar ações, né? É muito mais lucrativo, porque dificilmente uma atividade industrial vai te dar um lucro de 11% ao ano, né? Então esse é o debate que envolve, que aí, semana passada nós falamos de questões positivas para o mercado brasileiro, essa com certeza é uma questão negativa, é um juros muito alto, que tem consequências ruins para a produção do Brasil. Agora a gente avança para ciência e tecnologia, né? E aí eu coloquei essa notícia porque ela é muito simbólica. Quando o título da notícia ele dá o destaque de 1,5, né? Um aumento da temperatura em 1,5, não é à toa. Esse 1,5 é a meta principal do Acordo de Paris. O que o Acordo de Paris, que é o que na COP vai debater, se os países estão conseguindo cumprir suas metas do Acordo de Paris, diz: as emissões de gases tóxicos do efeito estufa têm que diminuírem para evitar que a temperatura do planeta suba mais do que 1,5. Caso ela suba mais do que 1,5, é um ponto de não retorno. Ou seja, é um ponto que, mesmo que depois que isso aconteça, o ser humano consiga fazer essa temperatura reduzir, ela já vai ter causado extinções, já vai ter causado mudanças de bioma, como o próprio nome diz, não será possível retornar, não será possível reflorestar, não será possível desfazer as perdas para o planeta dessas mudanças. Então, pela primeira vez, a Amazônia aumentou a sua temperatura em 1,5, né? A tábua de dados aqui, né, é de 40 anos. Então, há 40 anos há dados da temperatura média na Amazônia. Então, em 2024, a temperatura subiu 1,5 em relação ao que nós tínhamos 40 anos atrás, né? Então, isso é muito ruim. E por que isso é muito ruim? Porque é um dado que vem junto com a COP30, na semana da COP30, demonstrando que mesmo que o Brasil tenha diminuído o desmatamento, como a gente viu semana passada, não é suficiente para impedir esse aumento da temperatura. Inclusive, né, nos lugares em que o desmatamento foi muito maior, se você dar um Google nessa notícia, vai ter alguns mapas, né? Então, em estados que tem muita presença do agronegócio, como Tocantins, Mato Grosso, Goiás, a queda da vegetação nativa é muito maior do que a queda no geral. Mas a Amazônia perdeu 13% da vegetação nativa nos últimos 40 anos. Em alguns lugares perdeu muito mais, 70%, 80%. E nesses lugares que se perdeu muito mais, o aumento da temperatura foi muito maior, né? Que a gente acaba trabalhando nesses eventos extremos, nesse efeito cascata que a gente chama, né? A temperatura sobe, mais calor, altera o processo de chuva, menos chuva, mais queimadas, maior aumento da devastação da mata nativa. Então, por isso que é um ponto não retorno, né? Porque esses efeitos em cascata, eles vão fazer com que o bioma não se sustente mais sozinho, né? E isso é muito preocupante, porque a Amazônia ela tem um papel central nas chuvas do Brasil inteiro, né? Existe uma coisa chamada, na geografia, né, de rios aéreos, né? Que são o tanto de água que sai da Amazônia, é levado pelo corrente de vento para outros lugares do Brasil e influencia a chuva, por exemplo, aqui no Sudeste. Então, se há menos árvores na Amazônia, há menos árvores respirando, há menos transpiração, há menos oxigênio na atmosfera, há menos chuva chegando até São Paulo, até Rio de Janeiro, até o Paraná, até outros lugares, né? E aí vai tendo esse efeito bola de neve, esse efeito cascata, que pode significar o fim do bioma da Amazônia,
que é um dos biomas mais importantes do mundo. Então é um sinal de alerta aí, vermelho forte mesmo ali, aquele vermelho que demonstra aquela temperatura horrível, insuportável. Aí a gente vai, não poderia deixarmos de falar da COP30, né? O evento que começou na quinta-feira passada e ainda não terminou. E aí eu separei uma notícia que diz sobre o que o governo Lula quer com a COP30. Então o Lula, ele é reconhecido mundialmente por ser um estadista, ganhando prêmios, etc, né? Então o Lula, desde que ele foi eleito, ele fez um giro pelo mundo para tentar aumentar este papel que ele tem de protagonismo no cenário internacional, se tornando uma liderança principalmente do sul global, né? Ou seja, dos países que muitas vezes, tirando os dois do sul global, do Oriente, enfim, não da Europa e dos Estados Unidos, que tem assento no Conselho de Segurança da ONU, que é a Rússia e a China, né? Então, nem poderíamos mais dizer que esses países ainda estão em desenvolvimento, né? Já estão lá no patamar de cima da geopolítica internacional novamente. O Brasil, ele quer ser o país mais forte que não está nessa elite, né? Nessa série A da geopolítica mundial. E a COP30 é o evento principal para o governo fazer isso. Ainda mais no momento em que o Donald Trump está investindo em ações mais bilaterais, né? A lógica de ação do Trump, ela é totalmente contrária aos organismos multilaterais. Eu já falei isso aqui em outras aulas, mas para o Trump, esses organismos multilaterais que eles chamam de globalismo são de esquerda e prejudicam o cidadão comum dos seus respectivos países, no caso dos Estados Unidos, né? Porque essa globalização, na visão que o Trump defende, por exemplo, propiciou que as empresas de tecnologia, empresas de produção, etc., que sustentavam a classe média norte-americana, se mudassem para outros lugares do mundo em busca de mão de obra barata, fechando esses empregos de boa qualidade nos Estados Unidos, né? Então o Trump, ele é muito contra organismos multilaterais, e o tarifaço que ele tem feito contra o mundo inteiro sem debater na Organização Mundial do Comércio é a principal prova disso. Então há um vácuo de lideranças defendendo o multilateralismo, né? Normalmente os líderes de direita hoje, eles não são muito favoráveis ao multilateralismo. Não por menos, num governo conservador no Reino Unido, houve o Brexit. O Reino Unido saiu da União Europeia. Se debate em lugares em que esses governos têm mais poder, como a Itália, por exemplo, ações anti-imigração, né? Então, o multilateralismo é muito criticado por esses governantes e há um vácuo que o Lula imagina que pode ocupar. Então, a intenção do Lula é fazer isso. E na COP, como ele faria isso? Conseguindo compromissos dos países com o Acordo de Paris. Inclusive com um compromisso que não tem dado muito certo, que é a construção do Fundo Florestas Tropicais. O que o Acordo de Paris diz? Olha, a forma como o mundo se organizou para se desenvolver, ela é uma forma industrial, uma forma em que a matriz energética, ela emite CO2. Ela vem da queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo principalmente, né? E isso propiciou que os Estados Unidos se tornassem o que é hoje. Propiciou que a Alemanha se tornasse o que é hoje. Mas é insustentável. Se o Brasil adotar o mesmo padrão de crescimento, se a África do Sul adotar o mesmo padrão de crescimento, se a Índia adotar o mesmo padrão de crescimento, a temperatura do mundo vai extrapolar os 1,5 tranquilamente, assim, sobrando, e aí você passa do ponto de não retorno. Então o que o Acordo de Paris fala? Vocês que se beneficiaram desse processo que hoje nós não podemos fazer, nós temos que mudar a nossa matriz energética, nós temos que mudar a forma como a nossa economia se desenvolve para que indústrias poluentes sejam cada vez menos utilizadas, nós temos que caminhar para o fim da exploração do petróleo, etc. Então eu não vou conseguir desenvolver como você me desenvolveu. Já que você é mais rico, você tem que financiar ações de preservação do meio ambiente no terceiro mundo. Até porque, como esses países fizeram isso, né, eles têm muito menos áreas florestais do que o Brasil, do que a Colômbia, do que a Índia, né? Então, se eu seguir o teu mesmo padrão de desenvolvimento, crescimento de cidades, etc., eu vou acabar com a Amazônia.
Se eu acabar com a Amazônia, o mundo inteiro vai sofrer. Então você tem que financiar esses fundos de preservação de floresta no terceiro mundo para que a gente possa, inclusive, gerar dinheiro com a preservação da floresta. Olha que mudança no modelo econômico. Ao invés de eu derrubar uma floresta para criar uma indústria, para explorar recursos minerais que está debaixo do solo, para plantar soja, para criar gado, que em teoria são as atividades que a gente pensa que são as únicas que geram desenvolvimento, eu vou gerar recursos, vou gerar dinheiro, vou gerar lucro para manter a floresta em pé. Né? É um dos conceitos de sustentabilidade mais debatidos no mundo hoje. E uma das formas disso seria o Fundo de Florestas Tropicais, que o Lula imagina que pode chegar a 1,5 trilhão, gente. É muito dinheiro, né? Em vários anos. Mas toda a COP, isso é feito e sempre fica muito aquém. Inclusive, na atual COP, grandes países como a Alemanha e o Reino Unido já disseram que não vão investir nesse fundo de florestas tropicais. Alguns outros países mantiveram seu compromisso, Noruega, Finlândia, etc. Mas outros países ainda não. Então esse para o Lula, ele seria muito sucesso se ele conseguisse que boa parte dos grandes países do mundo aceitassem contribuir para esse fundo, que seria o sucesso para beneficiar as florestas mantidas em pé, né? Teria dinheiro, lucro para os países que, ao invés de incentivar a destruição da floresta, incentivasse a sua preservação, mas há muitas dúvidas se o Lula vai conseguir isso. Então esse é o balanço de equilíbrio da COP, né? O Lula quer se beneficiar como sendo a grande liderança na preservação mundial, ocupando um papel, por exemplo, que já foi do Al Gore, ex-vice-presidente norte-americano, que já foi do Obama e que hoje não há nenhuma liderança mundial muito associada a isso. O Lula quer ter esse papel, mas para isso ele precisa, primeiro, no Brasil, continuar diminuindo os índices de desmatamento, para dizer que está dando exemplo, e segundo, convencer os grandes players do mundo a ingressarem no Fundo Florestas Tropicais. Beleza? Então a gente agora vai para duas notícias internacionais para finalizar. A primeira delas, a gente não está muito acostumado no Brasil, né? Porque no Brasil nós temos eleição de 2 em 2 anos certinho. 2 anos governador e presidente, no outro ano prefeitos e vereadores. E assim vai indo, né? Então, por exemplo, os deputados federais, os governadores e os senadores, e o presidente, né? Eles são eleitos todos juntos. Vários outros países do mundo têm um sistema diferente, né? Eles têm eleições em vários momentos do ano e muitas vezes propositalmente há uma eleição de meio de mandato para renovar o legislativo. É o que aconteceu, por exemplo, na Argentina, que a gente já debateu aqui, né? Teve a eleição de meio de mandato e o presidente ganhou essa eleição, aumentou o número de deputados e senadores da base do governo. Nos Estados Unidos, vai ter eleição de meio de mandato no ano que vem. E ocorreram, nesses anos, várias eleições importantes para governador e depois ocorrerá para senador também, o que pode alterar, né, a composição da Câmara e do Senado nos Estados Unidos. Então ocorreu eleição para governador de Nova Jersey e da Virgínia. Esses dois estados já eram governados por democratas, mas com uma questão aqui. A Nova Jersey é um estado pêndulo, que eles chamam, né? Tem estados nos Estados Unidos que elegem apenas republicanos há décadas, como, por exemplo, o Texas, e tem estados que elegem apenas democratas, como é a Califórnia ou como é Nova York nos Estados Unidos, né? Então, nesses estados, dada a lógica eleitoral norte-americana de colégio eleitoral, né, se aquele estado votar mais nos democratas para presidente, todos os votos do estado vão contar para o democrata e a mesma coisa, é muito importante a gente olhar para os estados pêndulos, os estados que mudam, uma hora democrata, uma outra hora republicano. Então, Nova Jersey ele costumava ser um estado pêndulo, é a primeira vez em muito tempo que um governador democrata vai ser reeleito para o terceiro mandato, né? Não é o mesmo governador, porque nem se pode, né, se reeleger tantas vezes nos Estados Unidos, no máximo 2 mandatos ali, mas vai continuar um democrata.
né? A Virgínia também vai continuar democrata. E aí, a cidade mais importante, talvez, junto com Los Angeles dos Estados Unidos, é Nova York, elegeu seu prefeito. E Nova York elege democratas há 30 anos, desde os anos 90, com o Giuliani, que ela não elege nenhum republicano. E mesmo o Giuliani, que se elegeu lá nos anos 90, defendendo segurança pública, queda nos crimes, etc., tem um cenário que foi muito retratado em HQs do Homem-Aranha, do Justiceiro e etc., ele era democrata. Então ele sai do Partido Democrata para tentar concorrer a prefeito, vira republicano e é eleito. Inclusive ele votou recentemente para o Partido Democrata. Mas enfim, Nova York é uma cidade de maioria democrata disparada. Mas há uma novidade aí, né? Não é só um democrata que foi eleito, é um democrata ligado à ala mais à esquerda dos Estados Unidos, né? Então, no cenário geral, a gente tem um crescimento democrata nas eleições, inclusive em estados pêndulos, e um efeito mais importante ainda, né? Elegendo pessoas no Partido Democrata que estão muito longe do centro. Porque às vezes, né? Os democratas são mais ligados à esquerda, os republicanos mais à direita, mas tem alguém aqui mais à direita dentro do Partido Democrata e alguém mais à esquerda aqui dentro do Partido Republicano. Então você vai e tem governos mais próximos. Agora o Partido Democrata foi jogado mais para a esquerda e o Trump está mais para a direita. Então, né, há uma diferença real aqui do debate político que pode influenciar a eleição. Não o Mandani, né, que é um imigrante, ele não pode concorrer a presidente dos Estados Unidos porque ele não é norte-americano nato, então ele tem uma restrição perante a Constituição. Mas, por exemplo, o governador da Califórnia também, que não é um socialista democrático como Mandani, mas também está mais à esquerda no espectro político democrata, e que na Califórnia não foi eleição para o governo, mas foi um plebiscito, né? Em que os distritos eleitorais foram alterados. A eleição nos Estados Unidos ela é distrital. Aqui no Brasil a gente está acostumado a votar no deputado pelo nosso estado, né? Então a gente pode votar em deputado do estado inteiro. Uma eleição distrital ela divide uma unidade em unidades menores e aí você vota no deputado do seu distrito aqui. Acontece que você pode mudar isso, né? Então o distrito ele tinha essa configuração. Eu jogo ele um pouquinho mais para cá. Por que eu jogo ele um pouquinho mais para cá? Porque eu sei que nessa parte aqui tem mais eleitores democratas. Então eu altero aqui a ponto de aumentar o número de eleitores democratas num dado distrito, né? Então vamos dizer aqui, no distrito aqui, os democratas ganham com 80% de votos. Então tá sobrando, tem quase 30% sobrando ali. O que eu faço? Eu altero esse distrito. Eu pego parte dessa maioria, jogo para o distrito do lado, em que os democratas tinham 40%. Então agora os democratas, né? Se eu transferir 20% para cá, agora eles têm 60%. Então eles têm 60% aqui e têm 60% aqui. Se antes eles ganhavam essa eleição e perdiam essa, agora eles vão ganhar essa eleição e vão ganhar essa eleição. Então a mudança dos distritos eleitorais é justamente a possibilidade de fazer com que mais deputados daquele estado sejam eleitos pelo Partido Democrata. Isso é uma resposta ao que o Trump já tinha feito no Texas do contrário, alterando os distritos para eleger mais republicanos lá. E tem todo esse debate nos Estados Unidos, né? Mas o fato na cidade mais importante, mais populosa dos Estados Unidos, venceu não só um democrata, mas um democrata radical, que inclusive concorreu contra o status quo dos democratas, né? Ele concorreu contra o Cuomo, que era o ex-governador de Nova York, que saiu do Partido Democrata para concorrer como independente, e ele concorreu sem o apoio do atual prefeito de Nova York. Então era um outsider, digamos assim, né? Mas que foi ganhando poder, venceu as primárias dentro do Partido Democrata, e a partir do momento que ele venceu as primárias no Partido Democrata, ele era favoritaço para vencer as eleições, porque como eu falei para vocês, né?
Nova York é uma cidade que há 30 anos elege apenas democratas. Então, mesmo Cuomo, que era um democrata histórico, que o pai dele era governador democrata, né? Família democrata de gerações, como é comum nos Estados Unidos, tendo se tornado um independente, mais visto por boa parte do eleitorado como um democrata, não foi suficiente, né? O Mandami venceu e o Mandami tem uma proposta considerada muito radical para os Estados Unidos do momento. E qual seria essa proposta? E ela é totalmente oposta ao Trump, né? Enquanto o Trump quer diminuir os impostos sobre os muito ricos, o Mandami quer aumentar os impostos sobre os muito ricos para aumentar o estado de bem-estar social que a Prefeitura de Nova York pode fazer. Pode até parecer estranho para a gente que está no Brasil, né? Que a gente está acostumado com educação pública universal, e no Brasil ela foi universalizada nos anos 90, mas não é assim. Os Estados Unidos não tem uma educação pública universal obrigatória, né? Então, a Prefeitura de Nova York não é obrigada a oferecer creche para todo mundo, não é obrigada a oferecer escola de fundamental 1 para todo mundo. Então, há um gargalo muito grande, né? Porque a creche é muito cara em Nova York e o Mandami está defendendo universalizar a creche. Então, todo mundo que quer colocar o filho numa escola pública vai colocar. Se você tem dinheiro e você quer pagar uma escola particular, beleza, como é no Brasil, você coloca. Mas se você não tiver dinheiro, você vai se aproximar da sua casa e vai ter uma creche ali com vaga, né? Que já é a realidade no Brasil, mas não é a realidade, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente pensa, né, que os Estados Unidos poderia ser em todos os aspectos muito melhor do que o Brasil, e não é assim. A mesma coisa para aluguel, né? Nova York é uma das cidades mais caras do mundo. Então o aluguel é muito caro. O que o Mandami propõe? Intervir no mercado de aluguel. Não permitir que o aluguel suba muito. Mas isso é muito radical? Podemos debater se sim ou se não, mas em várias grandes metrópoles do mundo há ações assim, né? Em Barcelona tem ações semelhantes, em Berlim tem ações semelhantes, em Paris tem ações semelhantes, né? Seja do Estado intervir, colocando limites para o aumento do aluguel, seja pagando parte do aluguel das pessoas, né? Uma moradia social, digamos assim, ou construir prédios populares, como a gente conhece bastante no Brasil, né? Mas ele foi muito conhecido por essas três questões. Tem uma espécie de SUS municipal, então pelo menos o básico, né? Não seria o SUS porque não financiaria uma cirurgia de alto custo, não financiaria um tratamento de câncer, mas coisa básica, fazer um exame de sangue, aferir pressão, tomar vacina, etc, né? Universalizar esse atendimento mais básico do básico para o nova-iorquino, porque muitas pessoas nos Estados Unidos não vão ao médico, que é muito caro, e não trabalham no emprego formal para ter um convênio médico. Então é uma realidade assim assustadora para os mais pobres dos Estados Unidos. As pessoas cortam o dedo e não vão no médico, às vezes passam a mão na rua e não chamam uma ambulância porque é muito, muito caro, né? Então ele prevê aí a tentativa de ter um colchão de serviços básicos oferecidos pela Prefeitura de Nova York, universalizar a creche, moradias populares e colocar limites a subida do preço dos aluguéis, né? Para o padrão político norte-americano, isso é muito radical, e de quem é eleito nos Estados Unidos são propostas defendidas só pelo espectro mais à esquerda dos Estados Unidos, né? Que são os Democratas Socialistas da América, DSA, que tem no Bernie Sanders e no Ocasio-Cortez os seus dois maiores representantes, os dois mais conhecidos, e que agora chegaram ao executivo, o que é sempre um grande debate, né, de posições mais radicais. Quando você está no legislativo, você está na oposição, você defende essas posições, diz que elas são possíveis, mas quando você chega no executivo, você conseguir dialogar com o teu legislativo para aprovar essas medidas, é muito mais difícil, né? Então, os democratas, socialistas democratas norte-americanos têm essa prova de fogo. Se o Mandami conseguir ter sucesso nas suas empreitadas, eles vão poder dizer, tá vendo? O que a gente está falando na oposição aqui é verdade, né? A gente pode eleger agora um grande governador com essa premissa, a gente pode disputar as primárias democratas e que o presidente democrata seja ligado aos democratas socialistas, né? Lembrando que o Bernie Sanders chegou a ameaçar o Biden na eleição, não agora, na anterior, né? E também agora com a Kamala, em algum momento, né, quando ainda era o Biden ali, teve uma certa tensão de que se o Bernie Sanders não ganharia as primárias democratas, não ganhou, mas chegou próximo de ganhar, né? Quem sabe aí, o Mandami tendo sucesso, eles não podem lançar
Acho que não o Bernie Sanders pela idade, né? Mas a própria Ocasio-Cortez nas primárias norte-americanas e possam vencer as primárias e concorrerem contra o Trump. Contra o Trump não, que ele também não pode ser reeleito, né? Desculpa. Contra o candidato republicano que concorrer na próxima eleição. Agora a gente finalmente vai finalizar aqui o debate sobre política internacional. Esse vem lá do Reino Unido, tá? For uma sequência de notícias, né? Primeiro, um jornal The Telegraph, lá do Reino Unido, ele noticiou que a BBC, que é uma empresa pública estatal, uma TV estatal, um jornal estatal do Reino Unido, tinha feito uma manipulação em vídeos do Trump. Lá atrás, quando ela fez um documentário na época da eleição, lá no ano passado. Isso começou a ganhar corpo, o Trump começou a fazer pressão em cima do governo conservador, tendo em vista que é uma empresa pública, né? Embora ela seja independente, então a lei não permite que o presidente vá lá e demita o diretor-geral da BBC, mas a gente sabe que a política você pode exercer pressões, né? E fazer com que a pessoa renuncie. Então o Trump começou a fazer muito isso, ó, fake news, olha o que essas pessoas fazem, elas não têm ética, etc. E essa pressão resultou no pedido de demissão do Tim Davie e da Deborah Turnes, que eram os dois cargos da mais alta hierarquia do jornalismo da BBC. Não ficou comprovado de que eles participaram dessa manipulação. Ah, mas qual é a manipulação? Vamos entender o que acontece. Nesse documentário, eles pegaram 2 vídeos de 2 momentos diferentes do discurso do Trump e juntaram, né? Então, parte de um vídeo veio para cá, outra parte do outro vídeo veio para cá. Fizeram uma edição em que não ficava nítido que não era o mesmo contexto, a mesma fala do Trump. E aí quem via começava a entender que o Trump incentivou diretamente que as pessoas invadissem o Capitólio. Há todo um debate, né, se ele não incentivou diretamente, né? E aí muitas pessoas entendem que sim, porque ele teve vários discursos contra o sistema eleitoral norte-americano quando ele perdeu, né? Então ele estava inflado, mas ele não falou diretamente: norte-americanos invadam o Capitólio. O Trump nunca falou essa frase. E aí, como eles editaram vídeos diferentes, deu a entender que o Trump em algum momento da vida tinha dito isso. Ele não teve, né? E aí, com todo o debate interno feito na pressão, a BBC fez uma auditoria interna e ela fez um memorando dizendo que houve essa edição, que essa edição nitidamente tinha como objetivo manipular a opinião da pessoa. E aí manipular é no sentido de que você está utilizando de padrões fora da ética jornalista. Então essa edição de 2 vídeos diferentes seriam fora dos padrões jornalísticos, né? Então essa auditoria interna demonstrou isso e via memorando ela circulou dentro da empresa, né? Como uma forma de mudar essa linha editorial, porque a BBC reconheceu que errou. Esse memorando vazou para a imprensa do Reino Unido, um dos jornais publicaram esse memorando e aí explodiu o barril de pólvora, né? Escândalo na BBC, que é a maior empresa pública, TV pública do mundo, né? Vários países europeus, dado o seu passado social-democrata, criaram um sistema de comunicação público. Então a BBC, a DW Brasil, né, são grandes empresas públicas de comunicação. A BBC é simplesmente a maior do mundo nessa área, né? Então isso obviamente respinga no governo e consequentemente foi um escândalo no Reino Unido, e os dois da alta hierarquia, né, entenderam que não poderiam permanecer no cargo porque eles eram chefes, né? Então mesmo que eles não tivessem conhecimento diretamente sobre os fatos, a lógica profissional, a ética profissional, as regras que eles impunham aos seus subordinados não impediram que isso acontecesse. Então eles pediram demissão, né? Então a notícia diz até que levaram a demissões, né? A gente imagina que eles foram demitidos, não foram, isso não é possível pela lei britânica, mas a pressão foi muita que eles foram lá e apresentaram sua carta de renúncia, admitindo o erro nesse contexto do que eles fizeram, pedindo desculpas e dizendo que ele saindo, outra pessoa pode assumir e a BBC não vai ficar no fogo cruzado, né? Ela vai poder continuar cumprindo
o seu papel de empresa pública, de informar e etc. Porque essa é a lógica de uma empresa pública, né? Como o próprio nome diz, a pública ela não cobra por boa parte dos seus serviços. Então, os países que entendem que deve ter um sistema público, o Brasil também tem, que é a agência de notícias, né? Não tem esse tamanho, mas tem TV, tem jornal, tem site, etc. Mas nem chega próximo da BBC. Qual é a lógica? A informação ela é fundamental, ela é um direito. Então, se eu não tiver dinheiro para pagar a informação de boa qualidade, eu não vou me informar bem, eu vou ser manipulado, eu vou votar mal, vou prejudicar o país. Então o país tem que ter um sistema público robusto, importante para levar uma boa informação, uma informação obviamente, né, entre aspas, neutra, aqui no sentido de que para muitos não existe neutralidade, mas uma boa informação. E aí o princípio da boa informação não foi seguido, né? Foi comprovado que houve essa manipulação no vídeo que ocorreu na época eleitoral no Reino Unido, né? E consequentemente o Trump estava nadando de braçada nesse processo, afetando a imagem pública do Reino Unido, afetando a imagem pública da empresa, e acabou que nesse debate, digamos assim, o Trump ganhou, tanto que ele comemorou, né? Ele soltou vários comunicados, notícias no X, né, o antigo Twitter, se vangloriando de que a pressão que ele fez foi sucesso e, obviamente, né, levando isso para debates entre esquerda e direita, né? Então, a BBC seria de esquerda, seria comunista, e o governo conservador teria a obrigação de impedir que esses comunistas continuassem mentindo, né? É o discurso narrativo que o Trump utiliza, mas a base factual é essa: houve uma manipulação de um discurso dele e contra qualquer padrão mínimo jornalístico que uma empresa séria de telejornalismo faça isso, tá? Então essa notícia também ganhou muito aspecto, ela foi noticiada dentro de todas essas camadas, todas essas nuances que eu falei, e ela envolve aí esse debate mundial, né, entre governantes mais ligados à direita, e para alguns até à extrema direita ao fascismo, e a resistência a esse processo, né? Então a BBC tentou ser uma resistência nesse sentido, mas falhou no tipo de oposição ao Trump que fazia, indo contra padrões éticos, e a consequência foi a alta cúpula da empresa ter que se desligar da mesma para que a empresa não sofresse consequências maiores, porque inclusive é um debate no Reino Unido se o cidadão deve continuar pagando impostos que vão diretamente para a BBC, porque é óbvio que, né, ela tem gasto, ela tem que ser mantida, ainda mais uma empresa desse tamanho, com emissários, jornalistas no mundo inteiro, né? Então o cidadão britânico, parte dos impostos que ele paga vai para a BBC, e é um debate que deveria parar, deveria fechar a BBC, né? Então é um debate sobre comunicação, sobre o direito à comunicação no Reino Unido, que estava por trás disso. Então a demissão ela tenta preservar a BBC nesse sentido e consequentemente sair do foco para que a empresa, a TV, continue existindo, tá? Então esse é uma notícia aí do dia 9, que, digamos assim, fechou as conjunturas das principais notícias internacionais. Então, finalizamos aqui, debatemos 10 notícias da semana, notícias bem densas, bem complexas. O debate foi muito bom. Qualquer dúvida, entre em contato com a Alicerce e comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, concurseiro. Até a aprovação.